A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu convido você para mais uma reflexão bíblica. Nós estamos começando mais uma semana e temos o coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. E eu creio que mais uma vez Deus nos fará vitoriosos nesta semana, em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus cuidadoso. Desde o início da criação, o propósito de Deus para a humanidade sempre foi marcado pelo cuidado, pela provisão e pela intimidade. O Jardim do Éden era a expressão máxima do interesse de Deus pelas nossas necessidades. Adão foi colocado ali para cuidar e cultivar aquele espaço que era cheio de beleza, de abundância e, sobretudo, da presença de Deus. Essa relação direta entre o Criador e a criação reflete o plano original de Deus, que era um relacionamento baseado na confiança e na obediência. Antes da gente continuar, eu queria pedir que você desse o like no vídeo. O seu like, ele nos ajuda a alcançar muito mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que fez com que você ouvisse essa palavra. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e ativar as notificações do YouTube, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser e puder apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através do Pix, que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua semana. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo o cuidado de Deus. Quando você declara isso, é uma expressão da sua fé. É um ato de fé que você está declarando no mundo espiritual. Eu recebo o cuidado de Deus. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, está escrito: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Irmãos, o relato de Gênesis nos traz um momento muito importante na história da humanidade. Deus deu liberdade ao homem para desfrutar de tudo, mas com uma condição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa restrição não era só uma limitação arbitrária de Deus, mas era um convite à confiança. Deus sabia que a verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor, e que o homem, quando buscasse pela independência, se afastaria da verdadeira fonte da vida. O Éden é descrito como um lugar de delícias. Ele era repleto de árvores frutíferas, rios, pedras preciosas e ouro. Essa descrição não revela só a beleza da criação, mas também o cuidado de Deus em prover tudo o que o homem precisava. Essa abundância é um reflexo do caráter de Deus, que é um Deus provedor, um Deus que provê tudo para nós em amor. Além disso tudo, a presença do Senhor no jardim é o elemento central que nós temos que perceber aqui. Gênesis capítulo 3, verso 8, reafirma essa ideia, mostrando que Deus caminhava ali no frescor do dia, buscando comunhão com Adão e Eva. E no centro do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
A primeira árvore simboliza a vida eterna que Deus oferece em Cristo. A segunda árvore representa a tentação de buscar sabedoria de forma independente. Comer do fruto dessa árvore não era apenas um ato de desobediência, mas uma declaração de independência de Deus. Entenda isso. Não é que Deus não quisesse que o homem se tornasse um ser cheio de sabedoria, mas a sabedoria sem o temor de Deus é uma coisa muito perigosa. É algo que vai nos afastar do Senhor. E Satanás ainda se aproveita disso, dizendo que se o homem comesse do fruto proibido, ele seria como Deus. Isso mostra o orgulho humano, a vontade de ser maior do que os outros, de ocupar um lugar que não foi criado para nós. E na Bíblia nós temos um exemplo muito poderoso, que é o exemplo do rei Salomão. Salomão foi abençoado por Deus com sabedoria sem igual e com riquezas assim incomparáveis. Mas à medida em que ele acumulava conhecimento, poder e bens materiais, o seu coração se afastava de Deus. Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses e ele acabou sendo influenciado por elas. Embora ele tenha começado bem, Salomão terminou sua vida longe do propósito original de Deus, mostrando que sabedoria, fama, sucesso, riqueza, todas essas coisas que o mundo oferece, se não forem bem administradas, vão nos separar de Deus e não vão trazer a verdadeira satisfação. O próprio Salomão escreveu no livro do Eclesiastes, capítulo 1, verso 18, o seguinte: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. É interessante perceber que Salomão foi um rei que no começo do seu reinado pediu a Deus sabedoria. E Deus fez dele o homem mais sábio do mundo, segundo a Bíblia. Só que houve um momento na sua vida em que Salomão se afastou de Deus. E por isso ele escreveu isso: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Provérbios capítulo 9, verso 10, esclarece o que eu quero transmitir a você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente não precisa se ater somente a um exemplo da Bíblia. Você mesmo que está me ouvindo deve conhecer muitas pessoas, ou pelo menos alguma pessoa, que ficou muito rica, muito sábia, adquiriu muito conhecimento e depois se afastou de Deus. Salomão compreendeu isso de uma forma muito dura. E no final da sua vida, ele escreveu no Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A desobediência de Adão e Eva teve consequências devastadoras. Eles perderam o acesso à árvore da vida e foram expulsos do Éden. Isaías 59, verso 2 diz assim: as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado não apenas trouxe a morte física ao mundo, mas trouxe também a separação espiritual entre Deus e o homem. E esse afastamento, ele é visível nos nossos dias. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas tão talentosas, tão cheias de potencial, que por escolhas erradas acabam se afastando do propósito divino. E aí, o que acontece? Elas enfrentam um vazio espiritual. O pecado, ele promete independência e realização. Mas sabe o que ele entrega? Solidão e destruição. Eu vou repetir isso para você guardar. O pecado promete independência e realização,
mas o que ele entrega é solidão e destruição. A boa notícia é que, mesmo diante da nossa desobediência, Deus nunca deixou de nos amar. Desde o início, ele planejou uma forma de restaurar o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Jesus Cristo, o segundo Adão, veio para cumprir esse propósito. Ele viveu em perfeita obediência e, por meio da sua morte e ressurreição, abriu o caminho para que nós pudéssemos novamente nos aproximar de Deus. Paulo nos lembra em Romanos capítulo 5, verso 19, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Em Jesus nós encontramos vida eterna, reconciliação e a restauração da comunhão com o Pai. Hoje, Deus nos convida a confiar nele em todas as áreas da nossa vida. A verdadeira sabedoria não vem do conhecimento humano ou da busca por autonomia, mas ela vem do temor ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A escolha está diante de nós todos os dias. Viver em obediência e dependência de Deus ou seguir o nosso próprio caminho, nos arriscando a repetir os erros do passado. Essa é uma escolha que vai determinar não só a nossa vida aqui, mas também na eternidade. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de um filho, o nome do seu cônjuge, o nome de alguém que você conhece, que está enfrentando uma enfermidade, uma crise, algum problema, coloque aqui nos comentários. Ou coloque apenas a área da sua vida que precisa do toque de Deus. E não deixe de escrever: eu recebo o cuidado de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, obrigado por essa revelação que o Senhor nos concede hoje. Reconhecemos que Tu és a fonte de toda vida, de toda sabedoria. Obrigado por nos criar com tanto amor e por nunca desistir de nós, mesmo quando escolhemos o caminho errado. Nos perdoe pela nossa desobediência e nos fortaleça para que possamos viver em obediência e submissão à Tua vontade. Senhor, que os Teus caminhos sejam sempre os nossos caminhos. Ensina-nos a depender de Ti em tudo e a não buscarmos nossa própria independência. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos trouxe reconciliação contigo. Que possamos viver à sombra da Tua graça e experimentar a plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que o Senhor supra as necessidades de cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Visita, meu Pai, aqueles que estão lutando contra as enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa de cura sobre eles. Devolva a paz e a alegria a essa pessoa que está aflita, que está desesperada. Dê provisão a todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Abre as portas de emprego. Restaura, Senhor, as finanças. Dê oportunidades para que essa pessoa possa experimentar as Tuas riquezas, a Tua prosperidade. Que cada família representada aqui seja restaurada. Ó Deus, que esse casal possa vencer essa crise. Que o Teu amor preencha esse coração. Que possa haver perdão e reconciliação entre esse casal. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nosso coração,
que é maior e melhor do que qualquer riqueza que possamos experimentar nesta vida. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. O canal Minuto com Deus Kids, Minuto com Deus Animações, Minuto Reflexão e o canal Pastor Edivaldo Oliveira. Todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Essa palavra falou ao seu coração? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Irmãos, nós temos que entender que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Deus tem uma obra maravilhosa para completar em nós. Mas nós precisamos compreender o processo de Deus. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento, nos mostra o quanto estamos errados e nos revela aonde Deus quer nos levar. E a partir desse momento em que nós temos essa compreensão, nós fazemos então uma escolha. Hoje eu quero falar sobre comprometer-se com o milagre de Deus. Até que ponto nós precisamos ter uma atitude para alcançar as bênçãos de Deus? Deus é o dono da bênção, Ele é o dono do poder. A nossa salvação está totalmente vinculada ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E não existe nada que nós possamos fazer para acrescentar a essa obra grandiosa que foi feita por Cristo. Mas existem bênçãos que nós tentamos alcançar aqui na terra que muitas vezes dependem de uma atitude, de um comportamento nosso. Hoje eu quero falar sobre isso. Comprometa-se com o seu milagre. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações não custam nada, mas elas nos ajudam a alcançar milhares de pessoas. E se além dessas ações você quiser apoiar, expressar a sua gratidão pelo projeto Minuto com Deus, seja membro desse canal. Custa apenas R$ 7,99 se tornar membro do canal e você estará nos apoiando. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de apoio. Presta atenção. Assumir um compromisso com algo ou com alguém requer de nós dedicação. O Senhor prometeu a você o milagre e Ele vai cumprir. Mas até que se cumpra essa promessa na sua vida, você precisa estar comprometido com o seu milagre. Isso significa estar alinhado com os princípios de Deus, com os propósitos de Deus. Estar comprometido com o seu milagre é também estar comprometido consigo mesmo. E é, sobretudo, estar comprometido ou comprometida com o Senhor. O quanto você tem feito pelo seu milagre? Pense nessas coisas. E se você crê que Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida e que você vai alcançar a bênção que você tanto espera, escreva pela fé aqui nos comentários: eu recebo meu milagre. Escreva isso: eu recebo meu milagre. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 7:
do verso 12 ao verso 13, o seguinte: E é isto que vai acontecer. Se vocês cumprirem sua parte e obedecerem a essas orientações, o Eterno, da parte dele, será fiel à aliança de amor leal que fez com os antepassados de vocês. Ele amará vocês, ele abençoará vocês, ele multiplicará vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança, que cumpre as suas promessas. Mas Ele quer ver o seu empenho, Ele quer ver o quanto você está comprometido com a transformação que Ele quer fazer na sua vida. Pelo que você tem clamado a Deus? Por um emprego? Pelo restabelecimento da sua família, do seu relacionamento conjugal? Talvez você tenha buscado a Deus pela restauração de uma aliança que um dia foi quebrada. Talvez a cura de uma enfermidade. A palavra de Deus está dizendo que se você cumprir os mandamentos do Senhor e se comprometer diariamente em fazer a sua parte, o teu milagre te alcançará. Como eu falei, eu sei que a nossa salvação já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, não existe nada que possamos fazer para sermos salvos, a não ser nos arrependermos dos nossos pecados e entregar nossa vida a Jesus. Mas existem bênçãos que podem ser alcançadas por nós. Quando você assume um compromisso, bem mais do que cumpri-lo, você se prepara para todas as suas etapas. Por exemplo, se você tem uma consulta amanhã pela manhã, ainda hoje você vai separar documentos, exames, planejar o que você vai falar para o médico. Assim também acontece numa entrevista de emprego. O planejamento desse milagre começou lá na elaboração do seu currículo. Você pesquisou, organizou, enviou o seu currículo e agora você vai se preparar para aquele processo seletivo, para se apresentar diante do seu possível empregador. É esse tipo de compromisso, de postura que Deus quer com o seu milagre. O Senhor não quer entregar um milagre a alguém que fará pouco caso, que não dará valor às bênçãos pretendidas. Tudo que Deus faz é justo e honesto. E se todo dia você é comprometido com a transformação de Deus, com aquilo que Deus quer realizar na sua vida, se todos os dias você procura fazer a sua parte, o seu milagre se aproxima de você. Provérbios capítulo 16, versículo 3, Salomão escreveu assim: Entregue ao Eterno o comando de seu trabalho, e o que você planejou dará certo. Entregue ao Senhor a sua vida, os seus dias, o seu futuro, toda a obra das suas mãos, e faça tudo com excelência, como se estivesse fazendo para Deus. Use as armas espirituais que o Senhor colocou à sua disposição. Se você tem dificuldade em vencer as tentações, se você sempre cai nas mesmas armadilhas do inimigo, consagre um jejum a Deus, se encha da palavra dele todos os dias. Jesus venceu o diabo lá no deserto porque estava cheio da palavra de Deus e porque havia se preparado através do jejum. Apresente sim suas orações a Deus, mas coloque também em prática aquilo que você tem aprendido. Leve uma vida de santidade. Escolha andar pelos caminhos retos da justiça de Deus. Se você está em busca de um emprego, levante-se hoje e envie seu currículo às empresas
que você eventualmente queira trabalhar. Faça contato com pessoas que podem te ajudar. Se você busca a aprovação em um concurso público, estude. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, meu irmão, minha irmã. Se você deseja que o seu relacionamento conjugal seja plenamente curado, transformado, restaurado, cumpra o seu papel. Ame a pessoa que está com você, ame o seu cônjuge, seja fiel a ele. Haja como alguém que ama a Deus e ao próximo. Comprometa-se com o seu milagre. Pense nele diariamente, ore a Deus diariamente, mas também faça a sua parte todos os dias. Tenha um compromisso com o seu milagre, pois Deus já tem um compromisso com você e Ele cumprirá as tuas promessas. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela paciência que o teu Espírito Santo tem conosco. Somos fracos, pecadores, limitados. Muitas vezes caímos nos mesmos erros, somos vencidos pelas mesmas tentações. A nossa carne é fraca, Senhor, mas a tua palavra diz que o Espírito está pronto, porque o nosso espírito se conecta com o teu Espírito, e assim nós podemos ter uma fé inabalável. Que o Senhor coloque força, determinação, atitude na vida dessa irmã e desse irmão. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, mas hoje também compreendemos que devemos nos comprometer com a realização do nosso milagre. Portanto, ó Pai, nos dê força para continuar lutando, resistindo, esperando e indo em busca das nossas bênçãos. Conceda, por misericórdia, o milagre na vida desse irmão e dessa irmã, pois nós cremos que Tu és um Deus de aliança, um Deus de propósito e um Deus de compromisso. E sabemos que o Senhor se compromete conosco. Eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração, ó Deus, que está sendo mencionado aqui nos comentários. E mesmo aqueles que não foram escritos aqui. Muitas vezes porque essa pessoa está até sem forças para clamar, para buscar a Tua presença. Mas ela foi alcançada, ó Deus, por essa palavra. Portanto, que o Teu Espírito Santo ajude a fazer com que haja uma transformação completa na vida dessa pessoa. Que ela possa experimentar uma vida de vitória, de milagre, de cura, de santidade. Que ela possa guardar os Teus princípios, aonde ela estiver, aonde o Senhor a plantou. Que ela possa guardar uma vida íntegra e reta no Teu altar. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção. Essa palavra pode ser a resposta de Deus para muitas pessoas que estão aguardando por uma palavra, por uma promessa, por um direcionamento. Portanto, não guarde ela apenas para você. Compartilhe ela com os seus contatos. Copia o link da mensagem e cola lá no grupo da família, no grupo da igreja. E não saia sem dar o like e se inscrever no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã.
Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A nossa vida tem sido bastante agitada. Nós somos uma geração que é bombardeada com informações, com conteúdos, com compromissos. Por isso é importante nós pararmos um momento do nosso dia, que seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, se você puder, mas pare um pouquinho e fale com Deus. Ouça a voz de Deus através da palavra dele. Tenha o seu momento devocional, o seu momento de orar, de conversar com o Pai, de se encher da palavra. Isso é muito importante, irmãos. Essas pequenas atitudes fortalecem o nosso espírito, renovam a nossa fé e nos dão forças para prosseguir na nossa jornada. E esse canal aqui existe para servir como uma ferramenta que te aproxime de Deus, que te leve a uma reflexão bíblica, a um momento de quebrantamento. Todos os dias eu posto vídeos aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Nós temos que cuidar do nosso corpo, mas também temos que cuidar do nosso espírito e da nossa alma. Eu peço que você dê o seu like aqui nesse vídeo, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se além dessas ações, que vão levar apenas alguns segundos, você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração, conte com a intercessão do nosso ministério. No final dessa mensagem, eu sempre faço uma oração aqui por todas as pessoas. Por isso eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. E escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus tem um propósito. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus tem um propósito. O primeiro versículo que eu quero refletir junto com você hoje está em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Antes mesmo das tuas escolhas, das escolhas dos seus pais, dos seus avós, o Senhor já havia separado você para Ele. O amor de Deus por você é tão grande que Ele te escolheu para ser adotado como filho, como filha. Ele te escolheu por amor e por causa desse amor, Ele enviou Jesus para salvar a sua vida, para redimir os seus pecados e fazer com que você se tornasse uma nova criatura. Não deixe que o mundo te diga o contrário. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade do Senhor prevalece sobre todas as coisas. Ainda que mintam sobre você, ainda que te acusem injustamente, ou que queiram te fazer acreditar no contrário, Deus te escolheu para ser filho, filha dele, e para, através do sacrifício da cruz, estar com ele no reino dos céus. Saiba que Deus tem um propósito de prosperidade, amor, de vitória para a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E quando a palavra do Senhor diz que você foi escolhido por Deus, muito antes da criação do mundo, ela quer dizer a você que o propósito de Deus para a sua vida não tem ligação com a matéria, com esse corpo aí que você tem. Tem a ver com o seu espírito,
com a sua formação em Cristo, com a sua fé, com a criação de Deus e a sua vontade para nós. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o apóstolo Paulo ratifica esse raciocínio na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Ele escreveu: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, o amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, fronteira, não há limite para o propósito de Deus para nós. Ele age e opera em todas as coisas para que tenhamos tudo de mais próspero e melhor nessa vida. E de nós, o Senhor só espera amor e uma fé inabalável nas suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito do Senhor na sua vida não falha, ainda que você tenha falhado. Você tem hoje a oportunidade de pedir perdão e de clamar pela eterna misericórdia de Deus. Ainda que a sua fé esteja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Ele te ajuda a fortalecer a sua fé em Cristo. Clame a Deus para que o propósito dele na sua vida se cumpra. E peça a Ele que tire do seu caminho tudo aquilo que tem impedido que você alcance a glória dele, que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor, o Deus do céu e da terra, cumpra o propósito dele em nós. Que Jesus possa hoje alcançar o seu coração e o seu espírito, para que você creia nesse propósito de prosperidade, não de prosperidade segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus, para te dar esperança e um futuro para você e para aqueles que você ama. Que o nosso Deus Todo-Poderoso faça de ti gigante diante de todo e qualquer problema, e que a sua fé seja uma fé firme, constante, inabalável. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer, porque sabemos que as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida. Cremos que tu és um Deus de aliança, um Deus de promessas e um Deus de propósitos. Cremos que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. E o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos, através do sacrifício do teu Filho Jesus, conforme diz a tua palavra. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento estão passando por dias difíceis, por dias de luta, dias de dor, de tristeza. Muitas pessoas enfrentam perdas nesse exato momento. E por causa dessas coisas, elas deixam de crer que o propósito do Senhor está se cumprindo. Mas hoje, observando a tua palavra, nesses breves minutos, nós entendemos que o Senhor é um Deus que está agindo o tempo todo em nossa vida. Os teus planos não poderão ser frustrados. Eles se cumprirão segundo a tua vontade e no tempo do Senhor. Eu peço que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã. Renova, Senhor, a esperança dentro deles, para que tenham forças para continuar prosseguindo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das crises. O Senhor é um Deus que nos faz caminhar sobre as águas. Toma as nossas mãos,
toma a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos e nos conduza em paz e em segurança, rumo ao teu propósito eterno. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Ainda que os dias sejam maus, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, Deus continua no controle. Ele tem um propósito para a sua vida. Você é filho, filha de Deus, herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se você crê, diga amém, eu creio. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, abençoe a semana dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Cerca ela com os teus anjos e a dê livramento, Pai. Que os teus anjos acampem ao redor dela, da sua família, e que o inimigo não consiga atingi-la em nenhuma área. Que a presença do teu Santo Espírito seja algo muito forte na vida dela. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Já dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou procure aqui na descrição do vídeo as diversas formas de apoio que nós disponibilizamos. Sabe, irmãos, eu acredito de verdade que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida hoje. Por isso, abra o seu coração, deixe os seus ouvidos atentos. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer, com certeza, eu também tenho, mas vamos parar um pouquinho e dedicar os próximos minutos exclusivamente ao Senhor? Creia nisso. Toda vez que você tira, nem que sejam poucos minutos, como a gente está fazendo aqui agora, para ouvir a voz de Deus e para falar com Ele, com certeza você é renovado. Você tem a sua vida transformada. Amém? Se entregue totalmente a Deus nesse dia. Escreva isso aqui, expresse isso aqui nos comentários. Escreva assim: eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Se você realmente está disposto a viver algo novo da parte de Deus nesta semana. Salmos 118, versículo 24, está escrito: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O Senhor já preparou esse dia. Você sabia? Deus já cuidou de cada detalhe desse dia, muito antes dele começar. Afinal, esse é o nosso Deus, um Deus detalhista, que cuida de cada mínimo detalhe e trabalha ao nosso favor. Tem noites em que as lágrimas que saem dos nossos olhos são lágrimas carregadas de desespero, de incredulidade e de medo, pois Deus sabe que nós somos humanos e que a nossa fé muitas vezes falha. Mas o que realmente não falha é o amor de Deus. E quando nós estamos cheios de dúvidas e medo, Ele vem em nosso coração e nos concede a graça, o perdão, a paz interior e nos dá uma chance de recomeçarmos. Por isso, eu digo a você, Deus tem uma bênção para você, para a sua família, nesta semana. Amém?
Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Escreva aqui nos comentários ou diga em voz alta aí onde você está: eu recebo. Eu recebo. Se você realmente recebe a bênção que o Senhor tem para você nesse dia e nesta semana. Você pode estar se sentindo totalmente desmotivado em uma semana que acabou de começar, mas saiba que o Senhor está te chamando para algo novo nesse dia, para um novo tempo. Por isso, receba a bênção de Deus para a sua vida. Quer bênção maior do que essa, irmãos? Logo em um início de semana, a oportunidade de recomeçar do zero com um lápis e uma folha totalmente em branco. Deus apaga tudo aquilo de ruim que nós fizemos e Ele nos permite recomeçar mais uma vez. Afinal, não é a primeira e nem será a última vez que você se perde em meio a tantos pecados e precisa urgentemente do perdão do Pai. Mas é nesse reconhecimento de nossa fragilidade e na busca sincera pela graça divina que encontramos a verdadeira redenção. Eu quero pedir também que você coloque aqui o seu pedido de oração. O que tem incomodado o seu coração? O que tem tirado o seu sono? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa palavra, eu vou orar por você e pela sua família. Olha só, nós somos como vasos de barro, moldados pelas mãos do oleiro supremo. Muitas vezes rachamos, quebramos, somos imperfeitos, mas há uma beleza em nossa imperfeição, pois é através dela que Deus revela o seu poder transformador. É como se a cada vez que quebramos, Ele nos remendasse com linhas de ouro, tornando-nos ainda mais preciosos. Você já ouviu falar da arte japonesa chamada kintsugi? Quando um objeto de cerâmica se quebra, em vez de ser descartado, na cultura japonesa ele é reparado com um pó de ouro, de prata ou platina, tornando as rachaduras visíveis, só que mais belas. Isso celebra a beleza da imperfeição e a história que aquela peça carrega consigo. Nossas vidas são muito semelhantes a isso. Cada cicatriz, cada quebra, cada rachadura em nosso ser é preenchida com o amor, graça e misericórdia de Deus, tornando-nos mais fortes e belos. Eu quero que você saiba que você é uma obra-prima nas mãos do Senhor. Ele te vê, Ele te conhece e Ele tem planos maravilhosos para você. Então, por mais desafiadores que possam ser os seus dias, as semanas ou os momentos que você está vivendo, lembre-se de que a sua história não termina aqui. Cada novo amanhecer é uma promessa de Deus para nós, de que melhores dias virão. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a não olhar para trás com arrependimento, mas olhar para frente com esperança. Deixe o passado nas mãos de Deus e entregue o seu futuro a Ele também. Com Ele, cada novo dia é uma nova oportunidade. E nessa semana que está começando, eu profetizo em nome de Jesus, seja qual for a sua luta, seja qual for o desafio, você sairá mais forte, mais resiliente e mais próximo do Pai. Que a graça de Deus esteja com você e que sua semana seja repleta de vitórias, de descobertas e, acima de tudo, de um amor incondicional que só Ele pode dar. E quando você sentir que está prestes a quebrar, lembre-se, é nas mãos do oleiro que você é moldado e transformado para a sua glória. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Deus, obrigado pelo seu amor, obrigado por sua misericórdia. Somos gratos a Ti por ter nos concedido o ar que estamos respirando nesse dia, o alimento que temos em nossa mesa. E Te agradecemos por termos começado o dia ouvindo a Tua voz, nos aproximando mais de Ti
e refletindo sobre a tua palavra. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e peço que o Senhor os envolva em teu amor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Nos perdoe por tudo aquilo que temos feito, que temos falado ou pensado, que muitas vezes vai contra os teus princípios e os ensinamentos do teu Filho Jesus. Senhor, esse mundo muitas vezes nos distrai, nos arrasta para longe de Ti, mas hoje nós optamos por nos aproximar, por nos reconectar ao Teu coração, que nunca deixa de nos amar. E quanto a esse irmão e essa irmã que estão ouvindo essa palavra e talvez se sintam afastados do Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor os toque nesse momento, que eles sintam a Tua presença os envolvendo, que o Teu amor os preencha, que eles sejam restaurados, que esse espaço vazio seja cheio da Tua graça, da Tua glória, que essa ferida seja cicatrizada. Sabemos, Senhor, que enfrentamos tempos difíceis, momentos de incerteza, momentos onde a esperança parece muito distante. Mas aqui estamos nós, buscando a Tua face, reconhecendo que somente em Ti encontramos a verdadeira paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé daqueles que se encontram desanimados, restaure a esperança daqueles que estão vivendo dias de desespero e cure os corações que estão partidos. Pai amado, cada pessoa que ouve essa oração tem uma necessidade específica, tem um clamor, um pedido. Alguns carregam o peso das enfermidades, outros enfrentam batalhas financeiras, alguns sentem-se solitários, outros estão passando por conflitos familiares e muitos enfrentam desafios que nem sequer conseguem expressar em palavras. Mas Tu, ó Senhor, conhece todos os corações e sabe de todas as coisas. Por isso, nesse momento, eu clamo por um toque sobrenatural em cada vida, que milagres aconteçam, que correntes sejam quebradas, que portas sejam abertas e que a Tua bênção flua como um rio, levando até essa pessoa alegria, saúde, provisão, restauração e reconciliação. Que nessa semana, ó Pai, eles vejam a manifestação do Teu poder em suas vidas. Que cada dia que amanheça traga testemunhos de vitória, de superação e de fortaleza. Que a fé seja renovada, que a esperança brilhe mais forte e que o amor, o Teu amor, seja a força motriz de cada um desses dias. Senhor, derrama sobre nós uma unção de ousadia para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Que possamos, como Davi, declarar: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos do meu inimigo. Que tenhamos a certeza de que, com o Senhor ao nosso lado, somos mais que vencedores. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que dedicou esse momento para estar em Tua presença. Que cada um deles sinta o carinho do Teu abraço, a segurança e a firmeza das Tuas mãos e o conforto da Tua doce voz, dizendo a eles: eu estou contigo, não temas. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E às 18 horas eu espero você aqui para mais um Minuto com Deus. Eu profetizo o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e de todos ao seu redor. Em nome de Jesus, nenhum mal te alcançará. E durante essa semana que está começando,
você verá a glória do Senhor se manifestar em sua vida. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, que é totalmente independente, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar por livramento e proteção. Eu peço que você escreva realmente o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu não consigo orar por cada um aqui separadamente, mas saiba que existe alguém intercedendo por nós dia e noite. E esse alguém leva nossas orações, o nosso clamor e as nossas lágrimas diretamente ao Pai. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Que durante esta semana você se torne um só com o Espírito Santo e que o sobrenatural do Senhor Jesus possa tomar conta da sua realidade. Você recebe esse livramento e essa proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família? Se você recebe isso pela fé, escreva aqui nos comentários: eu recebo, em nome de Jesus. Deixe isso aqui registrado como um testemunho público da sua fé e da sua confiança no Senhor. Salmos 91, do verso 1 ao verso 4 está escrito: Quem se abriga no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará dos laços do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Irmãos, Deus tem poder para nos dar livramento. O Senhor quer te proteger em cada um dos seus passos e quer estar do seu lado para te auxiliar em tudo o que você fizer. Às vezes nós nos sentimos sozinhos e o inimigo utiliza desse sentimento e coloca pensamentos de inferioridade em nossa mente, onde sentimos que Deus se afastou de nós por conta dos nossos pecados. Bom, só o fato de você estar preocupado com isso mostra que Deus, na verdade, está muito mais próximo de você e que, na verdade, Ele está em seu interior, pois somente o Espírito Santo produz arrependimento em nós, somente Ele. Mas precisamos entender que Deus não quer nos proteger e nos livrar apenas das investidas do inimigo contra nós, mas Ele também está empenhado em nos proteger de nós mesmos. Ele sabe o quanto somos propensos a errar e a cair nas armadilhas que nós mesmos criamos. Quantas vezes fizemos escolhas precipitadas que trouxeram consequências dolorosas? Quantas vezes priorizamos nossos desejos momentâneos em detrimento da vontade de Deus para nossas vidas? No entanto, em sua infinita misericórdia, Ele sempre busca nos guiar de volta ao caminho certo, de volta ao seu propósito. Por isso, é essencial entender que a proteção divina não se resume apenas a barreiras físicas contra perigos tangíveis. A proteção de Deus envolve a nossa mente, nossas emoções e o nosso espírito. Ele cuida de nós, renovando a nossa mente, curando nossas emoções feridas e fortalecendo o nosso espírito para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia nos diz que devemos renovar a nossa mente todos os dias. Isso está em Romanos capítulo 12. Por que devemos renovar? Porque o inimigo sabe que,
Se Ele conseguir controlar a nossa mente, Ele controla toda a nossa vida. Mas quando permitimos que a palavra de Deus permeie o nosso pensamento, rejeitamos as mentiras do diabo e abrimos espaço para que o Espírito Santo nos guie em verdade e em sabedoria. E não é somente sobre resistir ao mal, é sobre viver em plenitude aquilo que Deus preparou para nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus nos diz que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Essa vida abundante não significa ausência de problemas, mas sim viver sob a proteção e orientação divina, independentemente das circunstâncias. É essencial que compreendamos que o livramento de Deus não é uma ação isolada, mas é um processo contínuo. Ele não somente nos tira de situações adversas, como também nos equipa para enfrentá-las. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é uma representação das ferramentas espirituais que temos à nossa disposição. E quando estamos equipados com a verdade, justiça, paz, fé, salvação e com a palavra de Deus, podemos resistir firmemente nas adversidades. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu encorajo você a buscar refúgio no Senhor. Não apenas nos momentos de crise, mas em cada passo que dermos pelo caminho. Que possamos reconhecer a sua presença em todos os momentos e permitir que Ele nos molde, nos corrija e nos guie. Pois com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. E lembre-se sempre, o mesmo Deus que criou o universo, que move montanhas, que faz o impossível se tornar possível, é também o Deus que cuida de você. Deixe que Ele te envolva com seu amor, sua proteção e sua graça. E tenha certeza de que, sob as asas do Todo-Poderoso, você encontrará o verdadeiro refúgio. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela maneira simples e direta com a qual o Senhor falou conosco hoje. Pai, nossa semana acabou de começar e sabemos que existe muito a ser feito, existe muitas coisas a serem resolvidas e finalizadas, mas estamos aqui, começando esta semana do melhor jeito possível, que é ouvindo a tua palavra e falando com o Senhor. Eu apresento diante de ti a semana dessa pessoa que está me ouvindo agora e peço que o Senhor a abençoe ao longo de toda essa semana. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o teu Espírito nos encha agora com a tua presença e nos purifique por completo. Deus, que o Senhor conceda o livramento a esse irmão e a essa irmã. Vá ao encontro deles com o teu escudo, os proteja de toda a investida de Satanás, assim como também guarde-os de si mesmos, proteja eles da carne, do velho homem e dos desejos pecaminosos. Nesse momento, Deus, nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E embora eu não consiga conhecer cada pedido de forma específica, o Senhor é aquele que sonda os corações. Por isso cremos que o Senhor sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Senhor, interceda por cada pessoa, cure as suas feridas, restaure as famílias dos teus filhos, dê sabedoria nos momentos de decisão e traga paz nos momentos de ansiedade. Derrama da tua graça abundante e que cada um possa experimentar o teu amor e o teu poder de transformação. Que durante essa semana possamos reconhecer a tua presença em nossas vidas, que possamos sentir o teu agir em cada detalhe e que a tua vontade seja feita em nós. Que as lutas e as adversidades sejam
oportunidades para vermos a Tua mão nos guiando e nos sustentando. E que no final de cada dia possamos agradecer pela Tua fidelidade e por cada bênção que nos foi concedida. Pai amado e querido, colocamos em Tuas mãos nossos planos, sonhos e anseios e confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Que possamos ser testemunhas do Teu amor, levando a Tua palavra e sendo luz por onde passarmos. E que a nossa vida seja um instrumento nas Tuas mãos para alcançar e abençoar outras vidas. Eu Te agradeço por cada pessoa, Senhor, que acompanha esse canal todos os dias e peço que o Senhor a abençoe de forma abundante. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam derramadas em nossas vidas e que possamos nos entregar cada dia mais a Ti. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Chegamos ao último vídeo da nossa série Os 7 Milagres de Jesus. E hoje vamos falar sobre um milagre extraordinário, a cura do cego de nascença. Antes da gente começar, eu quero te convidar a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Não importa o que seja, pode ser um pedido pela cura de alguém, pela sua própria cura, por uma porta de emprego ou por alguma coisa muito específica que você tem carregado no seu coração. Eu vou orar por você no final dessa mensagem e juntos vamos confiar que Deus vai agir. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas e fortalecer essa corrente de fé e oração. Já deixou o seu like aqui? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Hoje, abra o seu coração, porque Deus vai abrir a sua visão para o que Ele tem reservado para você. Deus irá abrir a sua visão hoje. Creia nisso. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, está escrito: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos vê, assim como viu o cego de nascença e conhece as áreas em que precisamos de cura e transformação. Hoje, Pai, nós profetizamos que esse será um dia de revelações, que os olhos espirituais de cada um que ouvir essa mensagem sejam abertos, que eles enxerguem a Tua bondade, a Tua graça e o Teu poder agindo em suas vidas. Senhor, eu oro para que a Tua palavra alcance os corações que estão desanimados, que o Teu Espírito Santo traga clareza para as mentes confusas e que cada pessoa tenha uma experiência real contigo. Que essa mensagem seja um divisor de águas,
um momento em que os milagres se manifestem e a visão seja restaurada, tanto no físico quanto no espiritual. Nós te louvamos e entregamos esse momento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Certa vez, Jesus estava caminhando com os discípulos e se deparou com um homem cego. Ele estava sentado, provavelmente em sua rotina diária, dependendo da ajuda dos outros para sobreviver. Talvez você se identifique com isso, preso em uma rotina difícil, esperando que algo mude, mas sem enxergar uma saída. Os discípulos, ao verem aquele homem, não perguntaram como ajudá-lo, mas por que ele estava naquela condição. Eles queriam saber quem pecou, foi ele ou seus pais? Irmãos, isso mostra como muitas vezes nossa tendência é buscar culpados ao invés de buscar soluções. Mas Jesus, como sempre, mudou o foco da conversa. Ele respondeu: nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Essa resposta de Jesus nos ensina que nem tudo o que enfrentamos é resultado de algo errado que fizemos. Às vezes, Deus permite situações difíceis para que o seu poder seja revelado. Talvez você esteja enfrentando um momento assim. Você olha para as circunstâncias e pensa: por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz algo errado? Mas eu quero te dizer hoje, Deus pode usar até os momentos mais difíceis para manifestar a glória dele na sua vida. Jesus não enxergou aquele homem como um problema a ser explicado, mas como uma oportunidade para Deus agir. E é assim que ele olha para você. Ele não se foca nos seus erros ou limitações. Ele vê o potencial do milagre. Depois de dizer isso, Jesus fez algo surpreendente. Ele cuspiu no chão, fez uma mistura com a terra e aplicou nos olhos do homem. E então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Agora pense bem, o homem poderia ter questionado. Ele poderia ter dito: isso não faz sentido. Por que eu preciso ir ao tanque? Mas ele obedeceu. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Aqui está uma lição importante. Muitas vezes, o milagre começa com a nossa obediência. Mesmo que não entendamos o motivo, precisamos confiar na palavra de Deus. Talvez Ele esteja te pedindo algo hoje e você ainda está hesitando. Mas lembre-se, a obediência é o primeiro passo para alcançar o impossível. Quantas vezes ficamos presos na dúvida, na incredulidade, tentando entender o porquê das coisas, quando o que Deus quer é que simplesmente confiemos nele. O homem cego não sabia como seria curado, mas ele confiou. E porque confiou, experimentou o milagre. O mais lindo desse milagre não foi apenas o fato de o homem voltar a enxergar fisicamente. Jesus estava abrindo também os olhos espirituais dele e das pessoas ao redor. O tanque de Siloé, para onde Jesus o enviou, significa enviado. Isso aponta para Cristo, o enviado de Deus, que veio ao mundo para abrir os olhos de todos nós. Porque assim como aquele homem, todos nós temos áreas em nossas vidas onde somos cegos. Talvez você esteja cego para o plano de Deus, para o valor que você tem, ou para o cuidado dele em sua vida. Mas Jesus quer abrir os seus olhos hoje. Ele quer que você veja além das dificuldades, que enxergue a bondade dele em cada detalhe e que perceba o milagre que está se formando ao seu redor. Assim como aquele homem, talvez você esteja vivendo um momento em que tudo pareça escuro. Talvez você não consiga enxergar o próximo passo ou sinta que está perdido. Mas eu quero te lembrar, Jesus é a luz do mundo.
Ele pode iluminar o caminho, abrir seus olhos, te dar uma nova visão. E sabe, às vezes o que precisamos não é apenas enxergar o caminho, mas ter a coragem de segui-lo. O homem cego precisou caminhar até o tanque. Ele não viu o milagre imediatamente. Ele precisou dar passos de fé. Hoje, Jesus está te chamando para fazer o mesmo, para confiar nele, mesmo sem entender tudo, para obedecer, mesmo que pareça difícil, porque no final você também voltará enxergando. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Senhor, restaura a minha visão. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia em tua presença. Obrigado, Senhor, por essa série tão especial de mensagens em que podemos refletir sobre os milagres que Jesus realizou e sobre o poder do teu amor. Obrigado porque a tua palavra tem nos alimentado, nos ensinado e renovado a nossa fé diariamente. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por cada pessoa que ouviu essa palavra, por cada coração que foi tocado. Obrigado porque sabemos que o mesmo Deus que realizou esses milagres no passado continua agindo em nossas vidas hoje. Obrigado pelos milagres que já estamos vivendo e por aqueles que ainda veremos se cumprir. Senhor, queremos também te pedir perdão. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos de confiar no teu cuidado, pelas vezes em que a dúvida tomou o lugar da fé e pelas vezes em que não enxergamos o teu agir em nossas vidas. Perdoa-nos pelas palavras, pensamentos e atitudes que nos afastaram da tua vontade. Purifica-nos, Pai, e nos renova com o teu Espírito Santo. Hoje, nós queremos pedir que o Senhor restaure a nossa visão. Abre os nossos olhos, que possamos enxergar o teu cuidado nos detalhes do nosso dia a dia, que possamos perceber o teu plano para as nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego de nascença, abre também os nossos olhos espirituais, para que possamos ver o propósito que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro por cada pessoa que deixou aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu oro por aqueles que estão clamando por cura, seja ela física ou emocional. Toca no corpo dos teus filhos e traz restauração completa. Eu oro por aquele irmão ou irmã que estão lutando contra uma doença, que estão em tratamento ou que recebeu um diagnóstico difícil. Manifesta, Senhor, o teu poder de cura. Eu intercedo pelas famílias que estão enfrentando crises. Eu oro pelos casamentos que precisam de restauração, para que o Senhor traga reconciliação e renove o amor entre esse casal. Eu oro pelos pais que têm clamado pela salvação dos seus filhos e pelos filhos que têm pedido que seus pais conheçam o Senhor. Lembra, Senhor, daqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abre portas de emprego, traz oportunidades e supre cada necessidade. Eu oro por aquele pai ou aquela mãe que não sabe como vai sustentar a casa no próximo mês. Mostra a eles que o Senhor é o Deus que provê. Eu oro por aqueles que estão se sentindo perdidos, sem direção. Que o Senhor traga clareza e sabedoria para as decisões que precisam tomar. Eu oro pelos jovens que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, para que sintam a paz que vem de ti. Eu também clamo, meu Deus, por aqueles que têm enfrentado vícios e lutado contra hábitos que têm afastado da tua presença, seja o álcool, as drogas, a pornografia ou qualquer outro vício. Eu te peço que o Senhor liberte essas vidas. Fortalece-os, Pai, e ajuda-os a caminhar em vitória.
Eu te entrego todos os pedidos de oração, até os que não foram mencionados aqui, mas que ficaram nos corações de quem ouviu essa palavra. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima, cada clamor. Responde, Senhor, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Obrigado porque o Senhor é o Deus que vê, que ouve e que nunca nos abandona. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Senhor, eu declaro que o Teu poder se manifestará de maneira extraordinária na vida de cada um deles. Que os sonhos que pareciam perdidos sejam restaurados. Que as portas que pareciam fechadas sejam abertas e que eles experimentem o impossível, porque o Senhor é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Pai, eu oro para que este dia seja cheio da Tua presença. Que cada um que ouvir esta mensagem sinta a Tua força, o Teu cuidado e a Tua paz. Que eles se lembrem de que o Senhor é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer dúvida ou dificuldade. Obrigado, Senhor, porque sabemos que nada é impossível para Ti. Que essa palavra traga esperança, fé e transformação. Que o Teu Espírito Santo visite cada coração, trazendo paz, alegria e renovo. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Teu poder é infinito e a Tua fidelidade nunca falha. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 2, está escrito: Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e darei a você muitos descendentes. Hoje nós vamos refletir sobre o nome El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Esse é o 6º vídeo da série Os Nomes de Deus, onde estamos conhecendo mais sobre quem Deus é, através dos nomes que Ele revelou na Bíblia. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não se preocupe. A playlist completa dessa série vai estar no final desse vídeo. Assista para você ter a experiência completa e ser ainda mais abençoado com essas mensagens. Antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo. Deixou o seu like aqui? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Escreva nos comentários o seguinte: Deus Todo-Poderoso. Escreva isso se você crê que o Senhor é maior do que qualquer problema que você estiver enfrentando, do que qualquer desafio. Escreva também o seu pedido de oração. No final da mensagem, eu vou orar por cada pedido mencionado aqui. Hoje eu quero orar especificamente por situações que parecem impossíveis de serem solucionadas, por causas impossíveis. Porque afinal nós estamos aprendendo sobre mais um nome de Deus, que é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. Portanto, se existe alguma situação na sua vida, seja em qualquer área, que aos seus olhos parece impossível de ser resolvida, escreva ela aqui nos comentários. Não precisa detalhar, se você não quiser.
Você pode colocar apenas a área da sua vida que precisa do toque de Deus, que precisa do milagre de Deus. Você pode escrever família, finanças, vida espiritual, relacionamentos, o que você quiser. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Os membros têm acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, Deus se apresentou a Abraão como El Shaddai, quando Abraão tinha 99 anos de idade. Pense nisso por um momento. Abraão já tinha vivido quase um século. Para qualquer pessoa, parecia que o tempo de realizar promessas já havia passado. Ele e Sara não tinham filhos, e todos ao seu redor provavelmente já haviam desistido de acreditar que isso fosse possível. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Talvez você tenha recebido uma promessa de Deus há muitos anos, e ao olhar para a sua vida hoje, parece que nada aconteceu. O tempo passou e a esperança foi se esgotando. Você já pensou, será que Deus se esqueceu de mim? Só que a história de Abraão nos ensina que Deus não age dentro do nosso tempo. Ele opera no momento certo, no tempo dele, que é perfeito. Às vezes, o silêncio de Deus pode ser um teste à nossa fé. Ele permite que enfrentemos a espera para moldar nosso caráter, para nos ensinar a depender mais dele e para nos preparar para receber aquilo que ele tem para nós. O Senhor veio até Abraão para reafirmar a promessa. Ele disse assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não estava apenas dizendo quem ele era, mas estava lembrando Abraão de que o cumprimento da promessa não dependia de circunstâncias humanas. Quantas vezes você duvidou de algo que Deus já afirmou repetidas vezes? Quantas vezes você tentou resolver as coisas do seu jeito, como Abraão fez com Agar, porque achava que Deus estava demorando demais? Os nossos planos não substituem os planos de Deus. Mesmo quando tentamos ajudar a Deus, como Abraão e Sara fizeram, isso só leva a mais confusão e dor. Deus nos chama para confiar plenamente nele, porque ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor está te dizendo hoje: confie em mim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não importa quanto tempo tenha se passado, não importa o que as pessoas dizem ou o que as circunstâncias mostram, Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sabe, irmãos, é muito fácil olhar para a história de Abraão e pensar: que grande homem de fé. Mas a verdade é que Abraão também teve dúvidas. Ele também enfrentou momentos de desânimo e tentou tomar decisões baseadas na lógica humana. E nós não somos assim também? Quantas vezes você já não se pegou questionando as promessas de Deus? Talvez você esteja orando há anos por alguma coisa, pela salvação de um filho, pela restauração de um casamento, por uma cura ou por uma resposta na sua vida financeira e profissional. E quando o tempo passa, o coração começa a duvidar. E quando a dúvida chega, ela traz consigo outros sentimentos. O medo se instala, a ansiedade toma conta, e muitas vezes começamos a acreditar que Deus se esqueceu de nós. Mas a palavra do Senhor diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, o seguinte: Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não se esquece. Um Deus que é fiel mesmo quando somos infiéis. Ele não desiste de nós, mesmo quando estamos prestes a desistir de nós mesmos. É nesses momentos que precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Ele é El Shaddai,
o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que não depende do tempo, das circunstâncias ou das limitações humanas. Ele é o Deus que cumpre suas promessas. Seja qual for a sua luta hoje, seja qual for a sua espera, lembre-se de que Deus está no controle. Não importa o quão difícil pareça, Ele está trabalhando em seu favor. Mesmo que você não veja agora, apenas confie. Abraão e Sara tinham motivos de sobra para duvidar. Eles eram velhos, Sara era estéril e o mundo ao seu redor dizia que não havia mais esperança. Mas Deus não age com base no que é possível para nós. Ele age com base no que Ele é capaz de fazer. E o que isso significa para você? Significa que o diagnóstico médico que parecia definitivo não é definitivo para Deus. Significa que a porta fechada não é o fim da história. Significa que o sonho que você deixou para trás pode ser ressuscitado pelo poder dele. Talvez você esteja orando por alguém que parece estar longe de Deus, alguém que já desistiu da fé ou que vive em rebeldia. Pode parecer impossível para você trazer essa pessoa de volta, mas Deus pode transformar qualquer coração. El Shaddai é o Deus que pega o impossível e transforma em realidade. Ele é o Deus que faz caminhos onde não existem, que ressuscita sonhos mortos e que traz vida onde só havia desespero. A Bíblia nos dá muitos exemplos disso. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Ele já estava morto há 4 dias. Para todas as pessoas ali, era tarde demais. Mas Jesus chegou e disse: Lázaro, venha para fora. E o impossível aconteceu. Essa é a natureza de Deus. Ele não apenas realiza milagres, Ele é o próprio milagre. Ele é o Deus que transforma água em vinho, que acalma tempestades com uma palavra, que multiplica pães e peixes. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se você está esperando um milagre hoje, saiba que o mesmo Deus que agiu no passado ainda age hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para os israelitas pode abrir o caminho para você. Esperar em Deus não é algo fácil, mas é necessário. A espera nos ensina a confiar. Ela nos ensina a depender. E, acima de tudo, nos ensina a descansar na soberania de Deus. Enquanto esperamos, precisamos nos lembrar de 2 coisas. Deus é bom e Deus é fiel. Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará e nunca falhará em cumprir suas promessas. Isaías 40, verso 31, diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Seja qual for a sua espera hoje, entregue-a nas mãos de Deus. Confie que Ele está no controle. Lembre-se de que Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você recebe essa palavra pela fé, escreva aqui nos comentários, Deus Todo-Poderoso. E coloque aqui o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Pai amado e querido, nós nos achegamos a Ti com os nossos corações gratos, reconhecendo a Tua soberania e a Tua fidelidade em nossas vidas. Obrigado por cada promessa que o Senhor já cumpriu e pelas que ainda estão se cumprindo no seu tempo perfeito. Reconhecemos que muitas vezes nos sentimos fracos e duvidamos, mas hoje pedimos que o Senhor renove a nossa fé e nos ajude a confiar em Ti plenamente. Pedimos perdão por todas as vezes em que agimos sem esperar a Tua direção, quando permitimos que a ansiedade tome o lugar da confiança em nossas vidas. Nos lava, Senhor, purifica o nosso coração para que possamos viver alinhados à Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para enfrentarmos os desafios e esperarmos com paciência pelo cumprimento das Tuas promessas. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem.
Eu oro por aqueles que estão enfrentando momentos de espera e que muitas vezes se sentem cansados e desanimados. Que eles possam sentir a tua presença agora mesmo, como um abraço de amor e cuidado. Que o Senhor traga paz aos corações inquietos e esperança àqueles que já não conseguem enxergar saída. Pai, eu intercedo por aqueles que estão passando por lutas específicas, pelas famílias que enfrentam crises no casamento, pelos pais e mães que clamam pela salvação dos seus filhos, por aqueles que estão buscando um milagre na saúde de alguém amado. Visita essas vidas, Senhor, e opera os teus milagres, pois sabemos que para ti nada é impossível. Eu peço também por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que estão preocupados com as contas, com o sustento da família, ou mesmo buscando um emprego, Senhor. Abre portas onde parece não haver saída. Eu oro pelos filhos, filhas e irmãos que foram mencionados aqui nos comentários. Cada nome que foi escrito com fé, cada área da vida dessa pessoa que foi mencionada aqui. Que o Senhor intervenha nessas situações e traga provisão e paz. Eu ainda clamo por aqueles que estão lidando com vícios, sejam eles de drogas, álcool ou qualquer outra área que tem prendido essas pessoas. Que o Senhor quebre essas correntes e traga libertação. Restaura essas vidas, Pai, e dá-lhes um novo começo, uma nova história. Eu coloco diante de Ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada necessidade, cada clamor, cada lágrima. Atende, Pai, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos que o Senhor está no controle e que tudo acontecerá no Teu tempo. Nós Te agradecemos porque sabemos que Tu és fiel e confiamos que as promessas que o Senhor fez se cumprirão. Te louvamos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes de sair, eu queria que você escutasse esse recado aqui que eu vou dar. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para suas listas de transmissão, para os seus grupos e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para que nós possamos aprender juntos mais um nome desse Deus poderoso a quem nós servimos. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, que a presença e a paz do Senhor repousem em seu coração agora. Eu profetizo a proteção dos céus sobre a sua vida e declaro que os anjos do Senhor acamparão ao seu redor, como diz a palavra, em nome de Jesus. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Já dê o seu like aqui nessa mensagem, se você gosta de ouvir a palavra de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Deus tem maneiras infinitas de falar ao nosso coração. Você crê nisso? Escreva aqui nos comentários e use essa ferramenta para dizer qual é o seu anseio hoje. Escreva o seguinte: fala comigo, Senhor. E que essa expressão sirva como um verdadeiro pedido ao Pai hoje, uma oração sincera diante de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz sobre inveja e olho gordo? Eu quero falar sobre isso hoje, irmãos. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Provérbios capítulo 14, versículo 30 está escrito:
O coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É engraçado pensar que em nenhum momento da Bíblia Deus diz que é possível a inveja dos outros cair sobre nós. Eu digo que isso é engraçado, pois a maior parte das pessoas que estão dentro das igrejas acreditam nisso. Elas creem que a inveja pode nos trazer algum mal. O mundo espiritual não funciona assim. E nossas orações podem contribuir, mas quem move tudo é a mão do Senhor, unicamente. Entenda isso. O conceito de olho gordo é muito mais cultural do que bíblico. O inimigo sempre busca maneiras de nos desviar do verdadeiro ensinamento da palavra, fazendo-nos crer em superstições ou distorções. Mas lembre-se sempre de que a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. O que realmente acontece é que, quando sentimos inveja ou ciúmes, estamos abrindo uma porta em nossos corações para sentimentos negativos e desagradáveis que podem nos distanciar do amor de Deus. Em vez de nos concentrarmos no que o outro tem, devemos olhar para as bênçãos em nossas próprias vidas e agradecer a Deus pelo que temos. É importante lembrar que o Senhor não nos avalia pelo que temos, mas pelo que somos e como usamos os talentos e os recursos que Ele nos deu. Em Mateus 25, do verso 14 ao 30, nós temos a parábola dos talentos, onde cada servo foi julgado não pelo número de talentos que recebeu, mas por como os usou. Da mesma forma, não devemos invejar os talentos ou bênçãos de outras pessoas, mas sim focar em multiplicar os nossos. Quando sentirmos essa pontada de inveja em nosso coração, devemos parar, respirar e orar. Pedir ao Senhor que remova esses sentimentos e nos ajude a ver as coisas através de seus olhos. Porque quando olhamos para as situações com os olhos de Deus, percebemos que cada um de nós tem um propósito único e cada bênção, grande ou pequena, tem seu próprio significado em nossa jornada. Todos nós estamos sujeitos a todo tipo de pecado, pois não somos melhores do que ninguém, certo? Irmãos, Deus rejeita o coração arrogante e nos chama à humildade e à compreensão genuína. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. O fariseu, confiante em sua justiça, desdenhava os outros, enquanto o publicano, ciente da sua condição, humilhou-se diante de Deus. A mensagem clara é que Deus prefere o coração arrependido ao coração orgulhoso. Então, como combatemos esse sentimento tão prejudicial que é a inveja? Primeiro, devemos nos alimentar diariamente da palavra, pois ela é o espelho que reflete o nosso verdadeiro eu. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ao nos confrontar com as verdades bíblicas, somos levados a um lugar de introspecção e transformação. Em segundo lugar, devemos cultivar um espírito de gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, nós somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. Irmãos, não subestimem o poder da gratidão. Ela não apenas combate a inveja, mas nos eleva a um estado de contentamento, onde encontramos a verdadeira alegria e paz. E finalmente, irmãos, coloquem sua confiança no Senhor. Quando baseamos nosso valor e identidade no que os outros têm ou fazem, estamos construindo a nossa casa sobre a areia movediça.
Mas quando a nossa fundação é Cristo, nós permanecemos firmes. Não importa o quão tempestuosas sejam as circunstâncias. Eu convido a todos a refletirem sobre as suas vidas. Pergunte a si mesmo: eu estou realmente buscando a vontade de Deus para a minha vida? Ou eu estou me deixando levar pela comparação e pela inveja? Faça essa autorreflexão e aproxime-se mais do Pai. E agora, juntos, vamos fazer uma oração de entrega, de arrependimento e de renovação em nosso relacionamento com Deus. Eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus, sim, livramento e proteção, mas também pedindo a Ele que nos torne humildes, gratos e com a mente plenamente renovada. Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Te louvamos, Pai, pela maneira direta com a qual o Senhor fala ao nosso coração, de uma forma tão simples, sem um palavreado rebuscado ou gritando a plenos pulmões. Estamos aqui de coração e mentes abertas, te pedindo uma mudança dentro de nós, pedindo por um renovo e uma transformação sobrenatural. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes damos espaço para sentimentos negativos e impuros. Pedimos que o Senhor remova de nós a inveja, o ciúme e toda a amargura que possa existir em nosso ser. Ajuda-nos a focar nas bênçãos que nos deste e a reconhecer que cada um tem um propósito e um caminho único a seguir. Que possamos celebrar as vitórias e conquistas dos nossos irmãos e irmãs, em vez de nos ressentir delas. Pai amado, te agradecemos por cada talento, cada bênção e cada prova que nos faz crescer em fé e em caráter. Queremos a cada dia ser mais parecidos contigo, refletindo o teu amor e a tua misericórdia para o mundo. Ensina-nos a ter um coração grato, a ver o valor em cada detalhe e a não nos compararmos uns aos outros, mas a te buscar como o nosso padrão. Que a nossa identidade esteja firmada plenamente em ti e que possamos confiar em tua soberania e em teu perfeito plano para nossas vidas. Livra-nos, Senhor, das armadilhas da comparação e da insatisfação e ajuda-nos a ver que a nossa verdadeira recompensa está em te servir e te amar. Pai, te pedimos que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que a vida dessa irmã e desse irmão seja transformada e que eles possam experimentar uma paz que transcende todo entendimento. Protege-nos de todo mal e fortalece-nos em nossa caminhada com o Senhor. Reconhecemos que sem ti não somos nada e por isso entregamos nossas vidas e nossos corações em tuas mãos. Que possamos ser instrumentos da tua paz, da tua luz e do teu amor neste mundo, levando a tua palavra e levando esperança a todos que cruzarem o nosso caminho. Eu quero apresentar diante de ti os pedidos de oração que foram mencionados aqui nesses comentários e te pedir, Pai, que o Senhor, segundo a tua vontade, atenda a cada um deles. Ouça o clamor do teu filho e da tua filha e olha para eles com olhos de compaixão. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Saiba que a inveja não tem poder sobre a sua vida. A inveja apodrece os ossos do invejoso, mas ele não tem poder de paralisar as suas conquistas, os seus sonhos, tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Dê o like no vídeo então, se inscreva no canal e compartilhe ela com os seus contatos do WhatsApp. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus.